Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 23 de maio, terminando assim a leitura do livro de Esther. Capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Aleluia! Glória a Jesus! Então, aquele que foi humilhado, que foi determinado à morte, ele agora está sendo engrandecido pelo rei Assuero. Aleluia! Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e Aridata, e Farmasta, e Arizai, e Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa de sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e dia de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim.
E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e os seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração pós geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Aleluia! Glória a Jesus! Capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Glória a Deus. Você terminou de ouvir a leitura do livro de Ester. Como você pôde observar, você que acompanhou a leitura, o que aconteceu com este mau Amã e qual foi o final de Mardoqueu, aquele homem que vivia pelos jardins do palácio, sendo odiado por Amã. E Ester, uma menina órfã, uma judia, que foi escolhida entre muitas moças, com certeza todas belas, lindas,
Esther foi escolhida, e não sabia o rei Assuero que Esther era uma judia. Então, por isso, quando foi determinado a morte dos judeus, em que ela disse que não poderia entrar na presença do rei, não poderia ir à presença do rei sem ser chamada, que qualquer pessoa correria o risco de morrer. Então, seu tio Mardoqueu mandou dizer para ela que se ela não fizesse nada, que a casa dela seria toda destruída e que eles poderiam até ter livramentos, mas que a casa dela não. E que, quem sabe, para determinado tempo, ela estava ali, naquele palácio. Às vezes não entendemos por que Deus nos coloca em determinados lugares, em determinadas famílias, para fazermos a diferença. É para algo grandioso que Deus quer realizar. Então, Esther mesma nem poderia imaginar que ela, sendo a rainha, que um dia ela teria que tirar as vestes reais, a coroa real, e ir para o vale da humilhação, do jejum, com as suas servas. Mas ela jejuou durante 3 dias e deu ordem que o seu povo judeu também jejuasse, e aí sim ela coloca suas vestes reais, a sua coroa, linda e bela, deslumbrante, e quando o rei alcança, olha para Esther no jardim do palácio, ele diz: "Que queres, rainha Esther? O que você quer? Até metade do meu reino eu te dou." Então, é isso que Deus tem para nós, coisas grandiosas. Deus tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos viver. Falei no início e confirmo, não termos um coração perverso, mau, invejoso, arrogante, um coração que deseja o mal para o próximo, que não suporta ver o próximo vencer. Então, isso foi o que aconteceu com Amã. Por isso, eu estou deixando esta palavra para que seja de despertamento para a minha vida e para a sua vida. O mal não compensa. Então, Esther foi rainha e ainda esposa do rei, e por causa dela os judeus teve livramento, e Mardoqueu foi a segunda pessoa do rei, e ali todos respeitavam e honravam Mardoqueu. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, eu gosto muito desse versículo que diz assim: "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera." Então, Deus, quando nós estamos em obediência a Ele e a sua palavra, nós, às vezes, pedimos alguma coisa ao Senhor e Ele nos dá além daquilo do que pedimos, abundantemente mais além. Então, fica aqui o meu muito obrigada por você me ouvir. Deus te abençoe. Se você desejar, eu aguardo você na próxima gravação, que estaremos começando a leitura do livro de Jó. Um grande abraço. Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir.